Oi pessoal, hoje eu vim mostrar pra vocês como que eu fiz esse sonho. Foi a primeira vez que eu fiz e eu gravei o vídeo pra mostrar pra vocês. Aí eu coloquei 4 colheres de sopa de açúcar, um pacotinho de fermento biológico seco, 2 colheres de sopa de margarina, 3 ovos, 250 ml de leite. Coloquei tudo aí, dei uma mexida rapidinho e fui colocando a farinha já. Eu não gosto muito de colocar medida de farinha, porque eu sempre que eu vou fazer minhas massas, eu faço assim, eu vou misturando aos poucos até dar o ponto. Sempre coloco a farinha por último. Vou batendo bem aí, até ela ficar numa consistência que já não dá mais para mexer com a colher, só para depois eu colocar na mesa, para poder sovar. E tem gente que sempre pega a receita, coloca todos os secos e depois coloca o líquido e vai dando ponto, mas para mim não dá muito certo assim não. Eu não consigo trabalhar desse jeito, então eu faço desse jeito que eu tô fazendo aí no vídeo, vou misturando a farinha sempre por último. Aí é só colocar na mesa, né? Eu tô mexendo por enquanto aí com uma espátula, porque ela ainda tá grudando bastante na mão, então pra não sujar minha mão, eu usei a espátula. E vou sovando, a gente pra sovar tem que ir rasgando a massa assim, pra ela misturar bem. E vou colocando farinha aos poucos, tá? A massa, às vezes, se você não sovar ela bem assim nessa hora também, ela vai ficar grudando ela vai ficar grudando, aí você acha que ela já tá precisando de muita farinha e põe farinha sem sovar. Aí depois, de repente, ela absorve toda aquela farinha e fica dura, fica seca. Então, vai mexendo, mesmo que tá grudando, é melhor ir mexendo, para dar um tempo para ela ir absorvendo aí a farinha e depois você vai colocando mais. Ó, às vezes ela tá grudando bem, ó, já coloquei a mão, que eu gosto também de sovar nessa parte com a mão, que a espátula já não dá para sentir direito como tá a massa, né? Mas vai sovando mesmo com ela grudando, porque às vezes, de repente, você põe só um pouquinho de farinha, ela já dá o ponto. Então, aí eu vou sovando sempre assim mesmo. Tá grudando tudo na minha mão, na mesa, mas eu vou sovando. Nessa hora eu faço assim, eu aperto a massa e puxo rápido. E vejo que ela gruda, mas não fica pedaços de massa na minha mão. Então, ela já tá quase já no ponto. Depois disso, só vai precisar de um pouquinho só de farinha e vai dar certo. Assim é bom que a massa fica fofinha e não fica aquela massa ressecada, né? Aquele pão ressecado, o sonho ressecado. Ó, eu coloquei bem pouquinho farinha agora, só pra ela desgrudar mesmo. Aí eu vou fazendo assim, sovando, apertando ela na mesa, esticando, até ela ficar uma massa lisinha. Essa parte aí dá um pouquinho de trabalho, mas pra quem gosta de comer um pão fresquinho feito em casa, vale a pena, né? E esse sonho ele rende demais, vai dar bastante sonho, compensa bastante fazer em casa. Aqui, como tem 5 pessoas, a gente come bastante e sobra ainda para outro dia, de tanto sonho que dá. Bom, aí, ó, ela ficou uma massa lisa, bem macia, ó, não coloquei muita farinha, ela ficou bem macia. Aí eu coloco um pouco de farinha só a mais para não grudar na vasilha e deixo ela aí um pouco para crescer. E enquanto isso eu vou fazer o recheio. Nesse caso, gente, eu já tinha aí um pacote de creme de confeiteiro que eu tinha comprado já, que eu sempre tive vontade de experimentar, adorei, que ele é bem prático. Eu acho que eu paguei R$ 12, vem 1 quilo e dá pra fazer muita coisa. Então eu vou usar ele, mas tem outras receitas também caseiras com gema de ovo, que fica também muito bom. Aí, nesse caso, eu coloquei, assim, né? Atrás ele vem a medida certa pra colocar, mas de uma porção muito grande, pra fazer o pacote inteiro. Então, eu falei assim, eu vou fazer meus testes aí no vídeo e vou aproveitar e já mostrar como que eu faço, porque nem sempre eu faço na medida que tá lá no papel e às vezes a gente não sabe, então tem que ir testando, gente. Ó, eu coloquei aí meio litro de leite, né? No caso, eu falei, deixa eu ver se dá certo. E 5 colheres de sopa bem cheia do creme. Aí eu deixei um pouco de leite na vasilhinha para misturar com um pozinho para não empelotar e deixei o resto do leite lá para ferver.
Quando o leite ferveu, eu joguei a mistura e comecei a mexer, né? Aí na panela para ver se ia dar o ponto. Porque eu não coloquei a medida certa, eu coloquei um tanto que eu achava que ia dar certo. Aí mexendo aí eu vi que o creme ficou super mole, não ia dar, porque mesmo depois que esfria ele dá uma consistência a mais, mas não ia dar certo. Aí eu fui lá e coloquei mais umas 4 colheres cheias, misturei com um pouquinho de leite, coloquei dentro de novo da vasilha e comecei a dar a panela e mexi mais, aquele mesmo creme. Aí sim, ela pegou uma boa consistência. Então, para esse creme aí que a gente compra, eu acho que vai uns 500 ml de leite e é bom colocar umas 5 colheres cheias desse pó. E esse recheio depois no final deu para todos os sonhos, deu certinho. Para todos os sonhos não sobrou nada e também nem faltou, então foi ótimo. Aí eu mexi bem aí, né? Eu sempre utilizo aquela mesma forma de verificar o ponto de creme para recheio que eu aprendi. Então eu levanto a espátula e quando fica lá uma pontinha balançando sem cair é o ponto certo. Aí eu vi que já deu certo o meu creme, eu desligo e pronto. Aí eu desligo, mexo mais um pouquinho e deixo esfriar para poder rechear. Aí assim, lá no Dicas da Naka, que foi onde eu peguei, no canal que eu peguei essa receita, tem a receita do creme feito com gemas de ovos e tal. Aí dá pra fazer lá, se vocês quiserem assistir o vídeo dela de sonho, vocês aprendem a fazer o recheio com as coisas caseiras mesmo. Ó, a massa ficou bem fofinha, dobrou o volume, eu peguei, fiz uma bolinha. E aí é só você bolear, né? Pra bolear você faz uma conchinha com a mão e vai passando, vai apertando a bolinha, rodando ela na bancada, aí no meu caso na pia ou na mesa, onde você estiver fazendo a massa. E aí você vai fazendo essa conchinha e vai boleando ela para ela virar uma bolinha. E atrás, ó, ele fica esse tipo uma fendinha, sabe? Que a massa vai se juntando, e fica assim. Aí, gente, bom, há um tempo atrás eu já tinha feito o sonho, só que não foi com essa receita, e eles abriam a massa e cortavam. Então eu lembrei que a massa achatadinha é melhor para fritar. Então o que eu fiz? Eu peguei essas bolinhas aí e dei uma achatada nelas para ela fritar e não ficar, para ela ficar em formato de sonho mesmo, senão fica uma super esferona, sabe? Apesar que essa daí também ficou uma bolona quando eu fritei, mas tá bom. Ó, aí eu ensinei a fazer a bolinha, se você não conseguir bolear, você pega a massa e vai puxando ela para baixo, puxando e juntando lá embaixo na pontinha, ela vira uma bolinha. O importante é ela ficar uma bolinha, tá bom? Bem certinha para ficar um sonho bonito. Aí deu 20 bolinhas dessa, e aí na mesa mais 5, então vão dar 25 sonhos, num tamanho ótimo. Tá? Valeu muito a pena essa receita. Bom, aí eu coloquei o óleo, eu coloco o óleo pra... Ele não vai cobrir o sonho, né? Porque também não tem como, ele fica meio que boiando. Um tanto de óleo que dê pra ele ficar boiando aí, pra ele fritar metade, né? E depois você vai virar e vai fritar outra metade. Então é uma boa quantidade de óleo. Nesse caso, eu coloquei o óleo ainda estava um pouco frio. Por quê? Porque essas massas, elas costumam ficar crua dentro, se você não fritar na temperatura certa. Então, o que eu fiz? Quando eu coloquei, o óleo estava meio frio, eu coloquei e aumentei um pouquinho o fogo. Coloquei o fogo um pouquinho alto para ele esquentar rápido e não encharcar a minha massa. Aí eu deixei no fogo médio para baixo, assim, achei que ia dar certo. E aí comecei a fritar, ó, tá vendo? Essas bolinhas que viraram de volta, eu virei elas viraram de volta. Tem umas que são meio rebeldes, vocês têm que segurar elas aí no óleo, ó. Vira e segura até elas ficarem. Eu não sei por que acontece isso, mas é só dar uma seguradinha que ela fica normal, pra fritar igual nos dois lados, tá? E aí, nesse caso, o meu fogo tava pra baixo do médio um pouco. E aí eu fritei bem, ó, pode ver que ficou bem corada as bolinhas. Aí você já deixa uma travessa lá com papel, toalha, né, pra poder escorrer, pra não ficar também com muito óleo. Mas essa massa, ela deixa a massa bem sequinha, viu, gente? É bom deixar ali no papel toalha, porque sempre tem um pouco de excesso, mas eu achei que ficou a massa bem sequinha.
E aí eu já coloquei as outras. Pode ver que o óleo tá no fogo no médio para baixo, só que ele já, quando eu coloco, ele já frita bem ali. E aí vocês vão ver que não é a temperatura. Eu abri um para ver se tava dando certo e ó, a massa tava crua por dentro. Então eu tive que baixar mesmo no último do último. Eu deixei o fogo bem baixo mesmo. Então, olha, tem que fritar ele bem na... É bem devagar, tá, gente? Ó, a massa fica bem fofa, ficou uma delícia. Tirei ali o meio que tava cru e comi a outra parte, né? Não vou desperdiçar nada. Aí, ó, coloquei, vamos abrir o próximo, que eu tinha colocado no óleo médio e abaixei. Mesmo assim, ele tava cru. Então, agora, esses outros aí, eu coloquei já no fogo baixo, bem baixo mesmo. E deixei lá. Bom, depois que eu fritei, aí eu vou abrir e rechear, vou mostrar pra vocês depois como que eu recheei. E aí, o que que eu fiz? Numa maneira meio rústica, coloquei um pouco de açúcar de confeiteiro e mexi com a mão. Mas ele não fica tão bonito não, tá, gente? Se vocês quiserem deixar bem apresentados. Ó, aí no caso eu fritei bem baixinho, ele ficou mais moreninho e dentro tava bem sequinho, não tava cru. Aí, ó, você coloca o creme num saco de confeitar, não precisa desse bico, pode só cortar um furinho mesmo e colocar aí no sonho o tanto que você quer, né? Pra mim, esse tanto de recheio já tá bom. Se eu encher muito na hora de morder, ele cai tudo nos lados, não adianta nada. E aí você pega o açúcar de confeiteiro, coloca numa peneira e vai peneirando por cima. Aí sim o sonho fica aquele sonho mesmo, que dá muita vontade de comer. Então é isso, gente. Olha, façam essa receita que vocês vão gostar muito, de verdade. Dá pra comer até não aguentar mais, de tão gostosa que é, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.